E aí pessoal, vamos lá, mais uma aulinha aqui do Pico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre juros simples e bem superficialmente sobre juro composto, tá? Juro composto, precisamos de uma matéria que cai muito no Enem, as questões de juro composto, que é logaritmo, tá? Só que nós ainda não chegamos nessa parte, tá? Então vamos lá. Seguinte, nós temos no juro simples, pessoal, nós temos lembrando que isso aqui começa lá no 7º ano, tá? Que é aquela formulazinha que diz assim, CIT barra 100. Tá? Eu sempre uso o barra 100 aqui, porque é mais simples. Tá? O que são essas letras aqui? J é de juro, C é de capital, o I é a taxa, o T é o tempo, tá? O que eles podem aprontar com a gente em algum exercício aqui? É o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com o T, a taxa de juros e o tempo, porque às vezes eles colocam em unidades de medidas diferentes. Por exemplo, tempo em ano e a taxa de juros ao mês. E aí tu tem que converter para trabalhar sempre, né, com as mesmas unidades de medida. Essa é a única pegadinha que existe nesse tipo de exercício. Não tem muito o que ficar pensando não. Tá, aí eu selecionei aqui primeiro um exercício da nossa URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz assim, ó, um capital aplicado a juros simples, então juros simples, ele vai triplicar em 5 anos, tá? Então é o seguinte, nós temos um capital que eu não sei quanto que é, eu vou chutar um valor aqui, qual é o valor que quando a gente fala de porcentagem, fala de dinheiro, a gente sempre usa 100 reais. Então vocês imaginam que eu tenho 100 reais e aqui está dizendo que vai triplicar, então de 100 ele vai para 300 reais. Ou seja, quem é o nosso C nesse exercício? Ah, o nosso C é 100 reais. O quanto que a gente vai ganhar de juros por ter aplicado de 100 foi para 300? A gente ganha 200 de juro. Então o que eu vou fazer? Ah, o tempo de aplicação. Aqui diz durante 5 anos. Então o tempo, 5 anos. Tá? Então olha aqui, eu tenho os meus dados. Eu vou pegar a formulazinha aqui e vou substituir esses valores. Vamos lá então. Substituindo os valores, nós temos o juro, que é 200. Nós temos o nosso capital, que é 100. Nós temos a taxa de juros, que eu não sei quanto que é. O tempo, 5 anos, dividido por 100. Olha que interessante, eu escolhi um valor aqui para o nosso capital exatamente igual a esse cara aqui, ó. O que vai acontecer? Vai cortar direto e aí nós teríamos qual número vezes 5 dá 200, ou seja, 40. Tá? Então a resposta seria 40%. Como aqui está em ano, a resposta se mantém ao ano. Tá? Aí, ó, que simplesinho o exercício. Beleza? Vamos lá então. Vamos ver outro exercício aqui. Tá? É o seguinte, aqui nós temos um exercício de juro composto agora. Tá? Então eu vou precisar de espaço aqui. Vamos dar uma tirada nisso aqui. Vou falar para vocês como é que é a formulazinha do juro composto. Ela muda um pouco, né? Aparece assim, ó, tá? CI mais ou menos a taxa elevado ao tempo. Essa aqui seria a formulazinha do juro composto. O que é esse M aqui? Ah, esse M é o montante, tá? É o nosso montante. O que é o montante? É o capital mais o juro, tá? Por que o mais ou menos aqui? Porque depende do exercício. Por exemplo, se a gente faz um financiamento
e a gente vai ficar devendo para a instituição financeira, a gente usa um mais na fórmula. Por exemplo, se a gente compra um determinado produto e ele vai depreciando o seu valor ao longo de um certo tempo, a gente usa o menos, tá? Então isso aí tem que tomar um cuidado nessas fórmulas. O I é a taxa de juros, o T é o tempo, então não muda muito. Então eu peguei um exercício aqui da VUNESP, tá? Que diz o seguinte: Cássia aplicou um capital de 15 mil reais, ó, então ela vai aplicar um capital de 15 mil reais a juros compostos pelo período de 10 meses. Então, tempo 10 meses, tá? A 2% ao mês. Então, a taxa 2% ao mês. Ou seja, ó, ao mês, tá certinho, então a gente não precisa se preocupar com isso. E aí ele pergunta assim, ele dá uma dica nesse exercício aqui. Interessante essa dica que eles dão. Eles escrevem assim, ó, que 1,02 elevado a 5 é 1,1. Uma aproximação. Isso aqui o exercício diz. Por que tu vai precisar disso aqui? Vamos ver então. E eles perguntam assim, qual é o valor aproximado do montante a ser recebido no final da aplicação? Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vou pegar a formulazinha aqui, vamos ver. Qual é o capital? 15 mil, tá? Vezes, ó, quando eu usar o 1 mais a taxa de juro, que é 2%, lembram? 2%, eu tenho que dividir por 100 esse número, e aí vai aparecer aqui a dica que o exercício deu. Qual é o prazo de aplicação? 10 meses, elevado a 10. Mas, Pico, aqui está elevado a 5. Então, nós já sabemos o seguinte, que se for elevado a 5, olha o que eu vou fazer aqui. Então, isso aqui, elevado a 5, é 1,1. Se a gente fizer isso aqui elevado a 2, a gente tem exatamente isso aqui, ó. Tá? Ou seja, potência de potência, multiplica os expoentes, 5 vezes 2, 10. Então, se isso aqui é 1,1, basta elevar ao quadrado. E aí nós lembramos que 11 vezes 11 é 121, então vai ficar 1,21. Ou seja, basta a gente multiplicar o 15 mil por 1,21, que deixa eu ver aqui qual é o resultado que vai dar, 18.150, tá? Olha aí. Tá? Então esse aqui é o juro composto. Não dá para fazer muita coisa, é só exercício bem simples, porque essa fórmula aqui, pessoal, por exemplo, se o exercício pedir para vocês calcularem o tempo, que a maioria das questões do Enem trabalha nessa temática, a gente vai precisar de uma outra matéria para poder resolver isso aqui. E essa outra matéria se chama logaritmo, que vem mais para frente, que a gente vai ver aí numa próxima aula. Então, um abraço aí, galera. Até a próxima. Beijo.